Bom dia, terceiro ano, estamos começando mais uma aula de arte. Peguem o livro, por favor, e abram na página 114, 114, tá bom? Nessa página que vocês vão abrir, é o início de um capítulo novo, é o capítulo 10, que se chama Fazendo Arte com Bonecos. Vocês sabem que semana passada concluímos o nosso capítulo 9, que falava sobre autorretrato, e no finalzinho falou um pouquinho sobre retrato também. Falou sobre a diferença. Retrato, ele representa uma pessoa, tá? Então, a gente tira foto de objetos também. A gente tira foto de outras pessoas, a gente tira foto de animais. A gente está representando essas coisas, essas pessoas, esses objetos e esses animais. Mas, quando nós tiramos, por exemplo, uma selfie de nós mesmos ou nos pintamos, aí já se chama autorretrato. Porque está se referindo a nós mesmos, tá? Estamos representando nós mesmos. Já quando tiramos de outras pessoas, de outras coisas, ou objetos, ou animais, estamos falando de retrato, tá? É bom sempre estar ligados nesses detalhes, porque faz toda a diferença, não é a mesma coisa. Já o capítulo 10, a gente já começa com um conteúdo totalmente diferente. Vamos falar de construção, vamos falar de bonecos, vamos falar de uso de sucatas, algo bem interessante. Logo de cara se dar com um boneco, claro, todo feitinho de sucata e que representa um palhaço, a gente chama de boneco palhaço. Olha a criatividade, a capacidade que o artista teve de construir esse boneco. Gente, ele é incrível. E a gente olha assim e diz, é um boneco simples, todo feito de material reciclado. Não é assim. É um boneco todo de material reciclado, sim, mas ele tem detalhes que chamam a atenção, tá? Ele não é qualquer boneco. Gente, esse boneco de sucata, ele tem um dos objetivos de emitir sons, de fazer alguns barulhos, tá? Então, uma das mãos, nós temos uma garrafa PET com duas bolinhas. Quando a gente mexe, pega na parte do bracinho dele e mexe, essas bolinhas vão bater na garrafa e vão soar, vão fazer um barulho, tá? Também, dentro do chapéu desse boneco, existem alguns instrumentos musicais simples, como, por exemplo, apitos. Mas daqui a pouco a gente vai descobrir melhor um pouquinho sobre esses detalhes desse boneco incrível. Quem fez esse boneco foi Adriano Castelo Branco, tá? Também vamos conhecer quem foi o artista. Eu tenho certeza que, pelo menos a maioria de vocês, tem ou já teve algum brinquedo, um boneco, uma boneca, um urso, que era o favorito ou a favorita, né? E às vezes esse boneco, essa boneca ou esse ursinho não tinha nada demais, mas pra gente tinha um valor, né? Um valor simbólico, tinha um valor sentimental, que pra gente já vale mais do que qualquer coisa. E de repente ele não fazia nenhum movimento diferente, mas na nossa imaginação a gente dava vida a esse boneco, ou dá vida a esse boneco, essas bonecas ou esses ursos. Não é assim que funciona? A mesma coisa acontece com esses bonecos de material reciclado, tá? A gente pensa que são somente bonecos simples, até são pela forma de material, mas tem um valor que vai muito além disso, tá bem? Gente, ao longo da história da humanidade, a construção e a manipulação, que é a forma da gente brincar, manusear esse tipo de boneco, faz parte de muitos e muitos tipos de produções artísticas. Então, a gente pode encontrar bonecos em músicas, a gente pode encontrar bonecos em teatro, a gente pode encontrar bonecos em filmes, em pinturas, ou mesmo na própria criação dos tais bonecos, seja de sucata ou não, tá bom? Então, é algo realmente bastante amplo, não é algo que surgiu do nada ou há pouco tempo atrás, tá bom? Passem agora aí para a página 116 e tem o Para e Além e tem o Quem Faz Arte, que é realmente voltando tudo para o que eu já comecei a falar. Como é que ele funciona, esse boneco, quem foi que fez? Bem, primeiramente, esse boneco, como eu já falei para vocês, ele tem essas características bem interessantes, né? Diferentes.
E como eu já comecei a dizer, dentro do chapéu desse boneco, tem vários instrumentos musicais pequenininhos, claro, porque não é um chapéu tão grande assim. Mas o que é que ele faz? Não é só por ter. Ele coloca esses materiais que soam parecido com um instrumento de verdade, porque tem um objetivo maior por trás disso. Esse boneco de sucata, esse boneco palhaço, é utilizado por Adriano, o próprio criador, e também por outros assistentes, como um objeto de apresentação no meio da rua, que a gente chama, na verdade, de intervenção. Intervenção, para quem não sabe, é um tipo de apresentação onde a gente leva o nosso trabalho para a rua, para o meio da rua principalmente, e mostra o nosso trabalho, né? Nos apresentamos para o público que estiver passando lá, tá? De maneira muito simples, sem precisar criar um cenário gigantesco ou coisas assim. A gente simplesmente se prepara, vai para a rua e apresenta. Isso pode ser perto de uma pista, pode ser numa praça, pode ser numa rua simples, qualquer jeito, tá? Então, esse tipo de apresentação na rua, a gente chama de intervenção. E esse boneco palhaço faz parte de uma intervenção bem legal, que se chama, inclusive, é uma palavrinha um pouquinho estranha, mas eu acho legal também, que é criativa. Se chama interlúdico, tá? Onde ele vai para a rua e pede para as pessoas que estão na rua participarem da apresentação dele também. E como é que elas participam? Ele entrega esses objetos musicais que ficam dentro do chapéu, dá para o público e pede para o público lhe acompanhar nos barulhos. Ou seja, ele diz, ó, você agora vai ter que fazer tal barulhinho. Aí ele faz o barulho e você tem que imitar. É uma forma de você participar da apresentação junto com ele. E também um dos motivos principais desses tipos de ações, dessas intervenções acontecerem na rua, gente, é a ideia da gente levar a arte para as pessoas. A gente sabe principalmente que o pessoal que é mais necessitado, que a gente chama de periferia, né, que moram nos bairros mais pobres das cidades, elas, na maioria das vezes, não têm tanto acesso à arte, assim como não têm tanto acesso à educação, né, a uma escola ou coisas do tipo. Então, essa ideia de levar a arte para essas pessoas, para essas comunidades, é o que vai valer ainda muito mais. É uma forma de ajudar essas pessoas a terem contato com a arte, a terem contato com uma certa forma de educação e assim ajudar, claro, na melhoria enquanto pessoa, tá bom? Nós temos duas fotos aí na página 116 de dois lugares. Ele, Adriano, se apresentando junto com o seu boneco palhaço para várias crianças. Claro, também tem adultos pertinho. Ó, ele se apresentando, mostrando várias coisinhas diferentes. E como eu já disse, ele entrega alguns objetos pequenininhos que fazem sons, tá? Sempre, pessoal, nas criações de Adriano, ele vai estar sempre criando. Ele não tem só esse boneco não, tá? Ele também tem outras obras. Mas ele sempre cria esses bichinhos, esses bonecos de sucata. Lembrando, é sempre de sucata. Com a ideia de juntar o boneco com alguns experimentos musicais. Vou dizer o porquê. Desde muito, muito pequeno, desde criança, Adriano, ele, quando ganhava brinquedos, ele tinha o costume, mas normalmente ganha o brinquedo e brinca com o brinquedo, né? Ele não, ele ganhava o brinquedo e o que é que ele fazia? Ele desmontava o brinquedo inteiro, desmontava e criava outro brinquedo, só que de forma diferente, utilizando as partes do brinquedo novo, mas também juntando com outras peças que ele encontrava em casa, que ele encontrava na rua, saia juntando tudo, colando, parafusando e criava um brinquedo totalmente diferente, utilizando várias coisas diferentes, vários materiais. Aí se tornava um bonecão bem criativo e junto com essas criações, ele já colocava algumas pecinhas que ele pudesse soprar, que ia sair um som diferente, que ele pudesse bater para também sair outro som diferente. Ou seja, ele fazia também experimentos musicais, tá? Experimentos de instrumentos musicais. E esses instrumentos nem sempre são realmente instrumentos de verdade. Esses que a gente compra numa loja, são instrumentos que a gente cria.
tá? Que a gente utiliza copinho de Danone, faz um chocalho, que a gente faz apito com pedaços de papel e pedacinhos de madeira. Deixa eu ver mais o que. Chique, pratos que a gente somente raspa e faz um som. Então, são muitas ideias que a gente pode criar instrumentos diferentes e que são musicais, tá? Então, claro, ele cresceu com essas ideias e ainda hoje, ele já grande, ele continua fazendo esses experimentos, criando bonecos, claro, só que no tempo ele fazia bonecos pequenos, né, porque ele era criança. Hoje em dia são bonecos grandes que ele leva para a rua e se apresenta, faz suas intervenções, levando arte para várias e várias pessoas dos lugares onde ele passa, tá? Aí, olha só, já que a gente está falando sobre essas criações diferentes, criações de bonecos, vocês em casa também vão criar o próprio boneco de vocês. E só lembrando, esses bonecos que vocês vão criar, vocês vão estar mostrando, vão estar compartilhando no Zoom, tá bem? Todas as etapas que vocês vão ter que seguir para fazer o boneco estão na página 117 e 118. A partir de hoje, nós só vamos fazer a primeira e segunda etapa, tá, gente? Só segue o que tia deixou no roteiro, não ultrapassa isso não, vamos devagar. Não precisa seguir exatamente o que o livro pede. Por quê? Porque tem materiais que o colégio não pode estar disponibilizando agora. Então, vocês devem usar o que tem em casa. Só lembrando, usem sucatas. A ideia de construir esses bonecos, essas bonecas, esses brinquedos, são o uso de sucatas. Onde a gente sabe que tem uma importância enorme, porque com a sucata utilizada, a gente está reciclando materiais. A gente está evitando acumular ainda mais lixo nas ruas, tá? Principalmente nas ruas, né? Nos bueiros, que a gente sabe que a gente joga lixo na rua, eles vão parar nos bueiros, o que entope quando chove, entope tudo, e alaga a casa, alaga a cidade, é um problemão. E claro, estamos ajudando também o meio ambiente, né, gente? Então, a ideia é essa, usar sucatas. Então, usa garrafa PET que tiver em casa, ao invés de ir para o lixo, já usa para o seu brinquedo, usa caixa de sapato, pode usar algum tipo de bolsa plástica que você quiser, tampinha, pode utilizar também botões de roupa velha que por acaso tenha soltado de alguma roupa, você não vai usar mais, que esteja em algum lugar guardado. Usa também pedaços de tecidos velhos, usa também o que você puder usar que tiver na sua casa, pode colocar no seu boneco, tá bem? Então, usa a criatividade, gente. Não fica fechado numa ideia só, não, tá bom? Vocês também podem estar pesquisando outros exemplos de bonecos, claro. Por favor, não criem bonecos iguais ao que já existe, tá bom? Não pode a gente simplesmente ver uma obra de um artista e a gente vê, achou bonito e quer fazer igual, tá bom? Isso se chama plágio, não pode. Plágio pode levar a gente à cadeia, tá bem? Então, não é isso que a gente quer. Criem a obra de vocês, sejam bem criativos, que eu sei que vocês conseguem fazer, inclusive bem melhor do que muita gente pensa. Então, criem e no próximo encontro do Zoom que a gente tiver, vamos estar compartilhando esses bonecos. Por favor, não atrasem, tá? Não atrasem as produções, não atrasem as atividades, porque isso às vezes complica a gente estar mostrando lá no Zoom. Nem sempre pode estar voltando as atividades para você ter tempo de apresentar, porque acaba atrasando tudo. Então, o ideal é mostrar na data certa, tá bem? Um beijão para vocês, tchau, tchau, e caprichem aí nas produções.